Olá pessoas, aqui é o HQman e o que eu tenho para vocês hoje é a interpretação da origem de uma personagem feita por um autor cujo nome eu não consigo interpretar. E o que eu tenho aqui em mãos hoje é a minissérie em 3 partes Harleen. Essa minissérie é escrita e ilustrada por um artista talentoso que inicialmente começou trabalhando para a Top Cow em quadrinhos do universo Witchblade e sofreu uma forte influência do Marc Silvestre e do Michael Turner. Porém, além do talento no lápis, ele também mostrou que sabe conduzir um roteiro e uma narrativa bem sólidos ao publicar de graça sua HQ autoral Sunstone diretamente no DeviantArt. E se você não conhece o DeviantArt, ele é um dos mais antigos portfólios online para artistas amadores e profissionais. E furries. Tem furries pra caralho nesse site. Graças à sua capacidade de conseguir produzir com consistência, ele chamou a atenção da DC e entrou em um contrato exclusivo, fazendo histórias do Aquaman e da Liga da Justiça Cósmica. Esse cara é o croata Stefan Sejic? Steven Sejic? Stefan Sejic? Stepan Sejic. Como é? Stepan Sejic. Ok, então o nome dele se pronuncia Stepan Sejic. Também atendendo pelos apelidos de Nebiziel ou Chinie na internet, em 2019 ele escreveu e ilustrou sua própria versão da origem da Arlequina pelo novíssimo selo DC Black Label. Aí você pergunta, HQman, que porra é essa de DC Black Label? A DC tá vendendo whisky agora, é? Não, inocente. DC Black Label é o selo que a DC Comics criou para suceder e substituir o falecido, porém muito celebrado, selo Vértigo. Historinha rápida para vocês. Em 1993, a DC criou o selo Vértigo para abrigar histórias de teor mais maduro, mais violentas, como forma de driblar o infame Comics Code Authority. Com o tempo, o selo também passou a publicar quadrinhos autorais, ou seja, os criadores publicavam pelo selo, mas mantinham seus direitos sobre os personagens. No começo do selo, vários personagens da cronologia normal da DC foram levados para a Vértigo, como o Monstro do Pântano, Homem-Animal, Patrulha do Destino, o Hellblazer do John Constantine, para citar alguns. E as histórias desses personagens foram ficando cada vez mais à parte do universo normal dos outros super-heróis. Mas aconteceu em 2011, na saga Um Dia Mais Claro, da DC resolver reintegrar esses personagens da Vértigo no seu universo normal, deixando o selo apenas para criações originais. O selo foi reestruturado em 2012 e novamente em 2018, mas a glória dos velhos tempos já havia passado. Agora, todas as histórias originais orientadas para adultos são publicadas pelo selo DC Black Label, assim como as republicações da Vértigo, e principalmente são publicadas histórias utilizando os personagens da cronologia normal, entre aspas, porém que não são canônicas nem se encaixam em parte nenhuma da história oficial do personagem. Até, é claro, ser conveniente para a cagada generalizada que é a editoria da DC Comics. Enfim, é dentro desta premissa que Stepan Sejic conta sua versão da origem da Arlequina, personagem criada para o desenho animado do Batman dos anos 90, mas que atingiu uma popularidade estratosférica nos últimos 5 anos graças a seu grande poder memético e cosplay-cidade, ambos impulsionados por um filme muito ruim e noções equivocadas sobre relacionamentos afetivos. Não é a primeira vez que a origem da Arlequina é contada numa história em quadrinhos. A primeira vez foi na clássica Amor Louco de Bruce Timm e Paul Dini, os criadores originais dela, para o desenho animado. Mas o Stepan Sejic consegue aplicar bastante profundidade nessa versão dele. Nessa história, a psiquiatra Harleen Quinzel é apresentada como uma médica jovem, porém brilhante,
cheia de boas intenções, que se acha capaz de entender e curar os criminosos insanos de Gotham através de uma pesquisa para descobrir por que a empatia deles degrada de forma tão espetacular. Inicialmente, o interesse dela pelo Coringa é puramente científico, mas acaba se tornando uma obsessão e, por fim, um interesse romântico. É interessante ver todo o processo de queda da Dra. Quinzel pelos seus próprios olhos, vendo ela duvidar de si mesma e de seus atos, sendo cada vez mais envolvida na teia de manipulação do Coringa. A HQ não toca em nenhum momento nos abusos físicos e mentais que ela sofre posteriormente e que a fazem deixar o Coringa, mas sim todo o processo que a leva a se apaixonar por ele. Como é comum se ver em psicopatas, o Coringa tem um carisma perigoso e meios para penetrar na psique das pessoas. A Dra. Quinzel, como psiquiatra, sabe disso muito bem e mesmo assim ela acaba caindo vítima dele. Uma coisa certamente muito estranha é ver o Coringa agindo como uma pessoa sedutora. A sexualidade do Coringa é sempre alvo de muito debate, variando em extremos, desde gente vendo ele como uma força da natureza assexuada, até pessoas que acham que os impulsos sexuais dele absolutamente degenerados e desviantes em relação ao Batman são a principal motivação para os seus crimes e a perseguição que ele tem em relação ao Homem-Morcego. Mas aqui nessa minissérie ele é apresentado como um cara heteronormativo e na arte do Stjepan Šejić até mesmo másculo. O sorriso constante na cara dele, sarcástico na maior parte do tempo, chega até a ser simpático em algumas horas, em poucos momentos ficando deformado como o monstro que ele costuma ser, né? Lembrando que a história é contada pelo ponto de vista da Arlequina, então é assim que ela o vê. E juntando tudo isso, o estresse do trabalho no Arkham, a pressão dos investidores, a lembrança de um erro que ela cometeu no passado, assombrando sua reputação, e uma tragédia que funciona como gatilho para sua transformação, nós temos um caldo perfeito para ver uma pessoa equilibrada, bem intencionada, se converter numa criminosa inconsequente. A existência da Arlequina como criminosa, contada nesta minissérie, de certa forma prova a teoria do Coringa, que um dia ruim é a única barreira que separa a sanidade da insanidade. A jornada da Arlequina até o abismo, contada nesta série, é apresentada com bastante humanidade e parece perfeitamente plausível, porque já aconteceu muitas vezes no mundo real. Quantas pessoas foram seduzidas pelas profecias assassinas de líderes de culto como Charles Manson ou Jim Jones, ou foram seduzidas pelo carisma de assassinos seriais, ou entraram em relacionamentos abusivos por realmente acreditarem que poderiam mudar seus parceiros e depois se viram presas em redes de codependência e violência. Por conseguir expor o íntimo da personagem de forma tão profunda e ao mesmo tempo tão humana e realista, o Stjepan Šejić vai ganhar uma nota 9 no roteiro de Harleen. Em relação à arte, o forte do Stjepan Šejić são as expressões faciais de seus personagens. Ele consegue realmente demonstrar o que estão sentindo até nas maiores sutilezas. A anatomia é correta e a composição dos quadros também, embora não seja muito não ortodoxo. O meu maior problema com a arte dele é que ele é um artista 100% digital e dá para perceber. Não há nada de errado com as capas, já que o sombreamento digital é bem mais delicado e praticamente dispensa o uso de linhas e achuras, mas quando você abre a HQ você vê um desfile de linhas quebradas de aparência artificial nos contornos dos personagens, sem muito tratamento de preenchimento nos espaços, a não ser pela cor digital. Pode ser um gosto adquirido, mas eu sou um cara meio old school e eu prefiro um traço mais antiquado, com detalhamento feito em achuras ou com decalque. A minha nota para arte vai ser uma nota 5. Em relação à edição da Panini, são HQs em capa couché com miolo LWC, tamanho magazine e lombada quadrada ao custo de R$19,90 cada número. Cada edição tem aproximadamente 64 páginas. Eu não me sinto particularmente feliz nem decepcionado quanto à produção aqui. Parece ser absolutamente adequada, mas eu garanto que com o tempo a cola na lombada vai enrugar as páginas do interior. Então, para a produção eu vou dar uma nota 6. E é isso por hoje, pessoal. Deem um like, compartilhem,
assinem o canal e deixem um comentário aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.